2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Uma pessoa desse mundo que lê um texto desse não concorda, irmão. Porque quando nós lemos uma palavra dessa que fala de fraqueza, porque na realidade o ser humano não quer demonstrar fraqueza. Você já viu pessoas demonstrando fraqueza perto de você? Tem gente todo dia mostrando fraqueza para você? O ser humano, por natureza, não quer demonstrar as suas fraquezas. Nós sempre queremos mostrar fortalezas, mesmo quando estamos em fraqueza, mesmo quando estamos em limitação, em dificuldade. E por não querer ficar por baixo na ótica humana, por não querer dizer que está sendo, ou que está humilhado, ou que está por baixo, então faz uma postura, ou uma pose, ou uma posição de quem está por cima. Porque isso é típico nosso, não querer demonstrar fraqueza para os outros. A gente quer mostrar que a gente é forte o tempo todo. A gente é forte o tempo todo, super homem, super mulher. A gente enfrenta tudo, aguenta tudo, de cabeça erguida. E a gente por dentro, irmão, está lá embaixo, está no chão, mas a cabeça está em pé e está dizendo: não, eu não sou fraco, não tenho fraqueza. Mas quando eu olho para esse texto aqui, irmão, e para um homem que foi chamado por Deus e que foi desconsiderado muitas vezes até pela própria igreja, no caso do apóstolo Paulo, onde as pessoas apontavam para dizer: ele não andou com Jesus, não é digno de ser chamado apóstolo. Apóstolos são aqueles que andaram com Jesus, que Jesus escolheu a dedo, foi lá, apontou: você vem comigo, você vem me seguir, vamos junto. Ele não foi chamado por Jesus, não andou junto com Jesus, então tinha esse problema. E aí o apóstolo Paulo, ao defender as suas credenciais apostólicas, ao defender o seu chamamento com Jesus, o chamado de Jesus na vida dele, ele vai defender o seu apostolado de uma forma inusitada, irmão. Ele não vai demonstrar mostrando força, mostrando que ele é o bam, que ele é o bom, que ele sabe que ele é. Ele vai demonstrar o seu apostolado contrariando a lógica das pessoas e desse mundo. Ele vai mostrar e demonstrar o seu apostolado através da fraqueza, contrariando aquilo que todo ser humano quer fazer e quer mostrar a sua força. Talvez como um apóstolo que foi chamado por Jesus, ele poderia agir de outra forma, chegando na igreja, carteirando a igreja, mostrando: aqui a minha carteira, minha credencial de apóstolo. Aqui Jesus me chamou, vocês estão pensando o quê? Vocês estão pensando que eu sou quem? Vocês me tratam com respeito, hein? O próprio Jesus apareceu para mim. Não, o apóstolo Paulo não se levanta dessa forma. Ele vai demonstrar suas credenciais, a sua vida no Senhor de outra forma, irmão. E aí eu quero trazer isso para a minha vida e para a sua vida, porque isso fala da vida cristã. Isso fala do dia a dia, de quem nós somos em Deus. Porque eu e você somos uma pessoa. Essa pessoa que você está vendo aqui é a mesma lá fora. Essa pessoa que eu estou vendo aí, ela é a mesma aqui e lá fora. Precisa ser, irmão. Dotados de fraquezas, de limitações, de sensibilidades. Mas existe uma fortaleza em nós do Espírito Santo. Amém? Mas eu quero que você entenda o seguinte: o contexto aqui dessa carta aqui, Paulo está destacando a sua autoridade apostólica. E como que ele vai destacar a sua autoridade pastoral com essa igreja de Corinto? Diga-se de passagem, escreveu 2 cartas
extraordinárias para esse povo, para essa igreja, que era uma igreja que se movia nos dons de Deus, que tinha a presença do Espírito Santo, mas que tinha muito problema também dentro daquela igreja. E algumas pessoas, alguns falsos apóstolos, falsos líderes, tinham entrado nessa igreja, estavam minando o coração de alguns irmãos, ou se não de toda a igreja, contra a vida de Paulo, dizendo que Paulo não era digno de ser chamado apóstolo, não tinha andado com Jesus, ele não era apóstolo coisa nenhuma. E Paulo, quando escreve a carta no capítulo 11, ele vai falar dos falsos apóstolos. Olha o que ele diz no versículo 22: são hebreus, falando com relação aos apóstolos de Jesus, que Jesus chamou. Também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Agora ele vai começar a dizer: em trabalhos, em muitos açoites, em trabalhos muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. O que é isso? Quando eles açoitavam a pessoa, era 40 açoites. Só que havia uma malandragem entre eles. Eles davam 39 para começar de novo, não acabou. Como se desse 40, tinha que parar. Mas eles davam 39 e parava e começava de novo. Você calcula aí 5 vezes 39, dá 195. Se fosse 40, 5 de 40 dá 200 chibatadas. Ele recebeu 195 chibatadas de uma vez. Ele vai contar isso dentro do seu sofrimento, das suas credenciais de apóstolo. Versículo 25 ele fala assim: 3 vezes fui açoitado com varas. Destaca agora com as varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. 24 horas ficou boiando no mar. Pelo naufrágio que sofreu. 3 vezes sofreu naufrágio. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios. Versículo 26. Em perigos de ladrões. Em perigos da minha nação, do seu próprio povo. Em perigo dos gentios, para aqueles que ele foi designado a pregar a palavra. Em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, sede e jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Ou que eu não me indigne, que eu não fique indignado? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Olha que interessante, o versículo 30 ele fala assim: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E quando nós entramos no capítulo 12, versículo 1, ele fala da sua experiência pessoal que ele teve com Deus, em uma visão, em um arrebatamento de espíritos, de sentido. Ele vai contar para a igreja de Corinto, que há 14 anos atrás ele teve uma experiência com Deus, que mudou a vida dele para sempre, que causou um divisor de águas no espírito dele, com relação a servir Jesus. Olha o que ele diz: em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Está falando dele mesmo, mas ele não quer falar dele. Ele não sabe como foi ao certo isso. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, desse homem que foi no céu, ele está falando da sua experiência. Mas de mim mesmo, do seu homem, da sua natureza carnal, não me gloriarei, senão nas minhas, aonde, irmão? Nas minhas, mais uma vez ele está usando a palavra fraqueza, terceira vez. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim se vê, ou de mim se ouve. Aí nós entramos no texto que nós lemos.
para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Eu quero falar nessa noite, irmão, para você, lendo tudo isso aqui, falando um pouquinho desse contexto da vida do apóstolo Paulo, a mostrar o seu apostolado, mostrando as suas provas e lutas. Ele estava dizendo assim: gente, eu sou crente, sim. Vocês estão preocupados com o título de apóstolo? Vocês estão preocupados com a posição apostólica? Deixa eu falar para você por onde eu passei com Jesus. Eu quase morri no mar, eu fui apedrejado, eu fui açoitado, eu levei varada, eu sofri, eu fui perseguido por todos. Eu boiei, fiquei boiando no mar, correndo o risco de ser comido por um tubarão. Eu passei por tudo isso, por viver o Evangelho, e estou vivendo o Evangelho. Eu não estou aqui pagando de bonitinho, de bacana, não, falando para você, olhando para o título. Eu estou falando para você daquilo que eu vivo em Deus. E eu tive uma experiência com Jesus há 14 anos atrás, eu vou contar para você. Paulo estava dizendo, e ele conta essa experiência, e não diz que foi ele, disse: eu conheço um homem. Mas é claro que ele está falando dele. Quando chega no versículo 7, ele fala: para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E o espinho na carne, que já foi tão discutido, ninguém sabe dizer o que é esse espinho na carne, sabe lá que espinho é esse? Mas o fato que era um espinho na carne, e a prova que ele passava era algo além das suas forças humanas, estava além da sua própria condição, estava além da sua própria força em resolver. O fato é que o apóstolo Paulo vai orar ao Senhor e vai pedir que Deus o afaste, ou afaste dele esse espinho, porque a coisa não era tão simples assim. Mas a Bíblia diz, nós vemos que Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é sobre isso que eu quero falar, irmão. Eu quero falar de fraqueza revelada. É fraqueza revelada. O crente, ele tem uma fraqueza denunciada. A gente tenta esconder muitas vezes, mostrando uma força que nós não temos. A força que eu e você temos, ela está totalmente condicionada a Deus. Eu e você, sem eles, nós não temos força. E aí Deus vai deixar bem claro para o apóstolo Paulo a necessidade que ele tem de Deus ao escrever isso para essa igreja. E eu e você, ouvindo o que ele falou, a necessidade que eu e você temos de Deus é tão grande, irmão, é tão grande. Quando nós olhamos para isso, existem fraquezas inúmeras em nossas vidas, inúmeras. Eu não sei dizer para você, não vou me arriscar a dizer o que era a fraqueza do apóstolo Paulo, mas eu sei que essa fraqueza está nos 3 âmbitos da pessoa. Ela pode ser uma fraqueza física, emocional, ou ela pode ser uma fraqueza espiritual. E aí eu quero perguntar para você nessa noite aqui, irmão. Eu sei que existe uma fraqueza na sua vida, como existe na minha vida, uma fraqueza maior do que todas as demais. E é justamente nesse lugar que Deus trabalha. É nesse lugar que Deus trabalha. É nesse lugar. E às vezes nós não entendemos, porque a gente continua desse jeito, isso não muda. Como Paulo orou e buscou a Deus, e Deus respondeu para ele: a minha graça basta para você, isso não muda. E a gente não entende porque não muda. Agora eu quero fazer uma pergunta: a graça de Deus é suficiente para você? Porque eu tenho me feito essa pergunta. A graça de Deus, ela é suficiente para a sua alma? Para os crentes da nossa geração, a graça de Deus parece que não é suficiente para a alma, para a vida. Para os crentes da nossa geração, parece que Jesus não é suficiente para ele ou para ela. Mas para nós que estamos aqui, para essa igreja, a graça de Deus, ela é suficiente para mim e para você? Pense nisso. A graça de Deus, ela é suficiente para a sua fraqueza? A graça de Deus, ela é compatível com a minha e com a sua fraqueza? Será que a gente fica tentando não transparecer as nossas fraquezas para demonstrar que nós somos bons ou somos fortes? E Deus sempre vai trabalhar nesse lugar, mas a gente nunca quer demonstrar isso.
ou não quer aceitar isso. E eu quero dizer para você que esse é o lugar onde Deus trabalha na sua e na minha vida. É nessa fraqueza que você conhece, que você sabe. Irmão, pasme, eu vou dizer para você aqui nessa noite o entendimento que eu tive dessa palavra. O apóstolo Paulo estava orando para o Senhor, pedindo a Deus, para Deus tirar, remover a fraqueza, justamente do lugar onde Deus trabalhava. Ele queria que Deus tirasse o lugar onde Deus trabalhava na vida dele, que Deus removesse o espinho na carne, esse espinho que o ligava a Deus. Aí você pode dizer, pastor, misericórdia, mas é o espinho, a Bíblia fala que foi o mensageiro de Satanás, foi me posto espinho na carne. Peraí, carne e Satanás? Então existe uma tentação nessa história. Não quero me arriscar a dizer qual é o espinho, mas tem uma ação do demônio aí por detrás. O diabo está envolvido nesse espinho. O espinho é na carne, mas o espinho só é mexido, incomodado, porque existe do lado de fora, do lado exterior, uma ação do demônio. E ele deixa bem claro. E Satanás vinha e esbofeteava-o. E aqui é uma metáfora, uma figura de linguagem. Satanás não dava na cara dele. Isso trazia transtorno, conflito, dor, e mostrava a sua fraqueza, e mostrava a sua limitação, e mostrava o quanto ele é fraco. E quando ele olhava para a sua limitação e para a sua fraqueza, logo ele olhava para quem? Ele olhava para Deus. Porque quando ele olhava para a sua fraqueza e limitação, ele dizia assim: eu não consigo resolver isso, eu não consigo lidar com essa situação, eu não tenho forças para resolver esse problema, eu não tenho condições de resolver esse problema. Só Deus pode me ajudar nessa fraqueza. Só Deus pode me ajudar nesse problema. Só Deus pode intervir nessa situação, porque esse é um espinho na carne que o aflige. E não existe remédio, não existe homem, não existe mulher, não existe situação nenhuma, ninguém que pode resolver esse problema a não ser Deus. Aí então ele vai a Deus. Então eu vou falar com Deus: Senhor, afasta de mim esse problema, afasta de mim essa crise, afasta de mim essa dor, afasta de mim esse espinho, Senhor. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes. Talvez eu sempre penso assim, que ele fez uma campanha, irmão. Uma campanha, orou uma vez, buscou o Senhor, fez jejum, adorou o Senhor. Não veio resposta. Depois ele fez mais um período de oração, buscou, não veio resposta. E depois fez mais uma vez, buscou. E quando Deus responde para ele, diz para ele: minha graça basta para você. A minha graça já basta para você. Você quer resposta? A minha graça basta para você. Por isso a pergunta nessa noite: Jesus é suficiente, irmão? A graça de Deus é suficiente para mim e para você? Será que a graça de Deus é suficiente para a nossa vida? Ou nós estamos condicionando a nossa vida a outras coisas? Será que Jesus é suficiente para a nossa casa? Será que só Jesus é suficiente? A nossa fraqueza muitas vezes ela vai ser demonstrada, mas nós queremos mostrar força. A gente não quer andar em fraqueza e demonstrar fraqueza para ninguém. Não é legal, irmão. Não é legal mostrar fraqueza. Não é legal mostrar que você tem um problema que não está resolvido. Não é legal você mostrar que você tem um espinho, que esse espinho te incomoda. Que o espinho incomoda mesmo, incomoda, irmão. Quando você pisa no espinho, fica lá com o espinho espetado no seu pé, ou na mão, de alguma forma entra um espinho, incomoda até você tirar, fica incomodando. Mas o que Deus está falando para mim e para você nessa noite, fala de um aspecto de fraqueza e de uma característica de derrota que Paulo aparentemente via na sua vida. Mas deixa eu falar para você: o que você olha para você, para a sua casa, para o seu coração, para o seu físico, para o seu espírito, alma, que você diz que é motivo de fraqueza, Deus diz para você que isso é motivo de fortaleza e de vitória na sua vida. É nesse lugar que Deus trabalha, é nesse lugar que Deus coloca você de pé e que Deus te sustenta.
É nesse ambiente que Deus faz a obra dele. A Bíblia diz em Joel capítulo 3, versículo 10: forjai espadas das vossas enxadas, lanças das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. O que eu vou verbalizar no externo é: eu sou forte, sim, mesmo sabendo das minhas fraquezas, que são reveladas dia após dia. Agora, por que fraqueza? Porque essa fraqueza foi revelada. Deus mostrou coisas grandes para ele. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, irmão, e viu coisas, e ouviu coisas que ele não podia falar para ninguém. Isso foi para ele. Eu não sei se ele era fofoqueiro com as coisas do céu, irmão. Eu não sei. Talvez foi por isso que Deus colocou um espinho nele, para ele não falar. Porque, irmão, não tem como você ir no céu e não contar das coisas do céu. Mas Deus disse: eu não vai falar nada para ninguém. Isso é um negócio que eu mostrei para você. É só para você ficar cheio da glória. Mas você não vai falar para ninguém, ó, bico fechado. Não vai falar para ninguém. Mas talvez, irmão, talvez aquele ímpeto de falar que Deus coloca um espinho nesse cara, porque senão ele vai falar. Não é para falar. Já falou até demais. Agora, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. A grande questão aqui, a lição que nós vamos tirar disso aqui, querido, é duas coisas: é a questão da fraqueza e a questão da exaltação. Deus está levando os seus filhos para um lugar de humildade, um lugar de dependência. O crente, ele precisa viver nesse lugar de dependência do Senhor, sempre, sempre. O apóstolo Paulo viveu isso na sua carne, uma dependência de Deus diária, uma dependência de Deus diária para não se exaltar. Ele podia se exaltar, ele podia dizer que ele era melhor do que os demais, porque ele era. Ele disse: eu sou hebreu de hebreus, eu fui da tribo de Benjamim, eu tenho cidadania romana, eu sou um poliglota, eu falo mais de 2, 3 línguas, possivelmente falava 4, 5 línguas o apóstolo Paulo. Tinha um conhecimento extraordinário, uma mente brilhante, conhecia a lei de Deus, sabia mais do que os demais, era uma pessoa erudito, tinha o conhecimento, mas ele não se exaltava por causa disso. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele entendeu o seu lugar na presença de Deus. O espinho na carne estava o afligindo dia após dia. Muitos discutem sobre esse espinho, ou essa expressão, mas eu entendo, irmão, que isso está no âmbito físico, emocional e espiritual. Em algumas dessas áreas, esse espinho está afetando a vida de Paulo. E por que não dizer, na minha e na sua vida, existe uma fraqueza maior do que todas as demais? Isso pode ser considerado o espinho na nossa carne. E a gente pode dizer assim: Senhor, por que, Senhor? Tire isso de mim, afaste isso de mim. Esse lugar que o diabo vem para muitas vezes tentar me envergonhar, para muitas vezes tentar me humilhar, para muitas vezes tentar me tirar da sua presença. Porque o próprio Paulo disse: o mensageiro de Satanás, o mensageiro vinha para me esbofetear. Claro, essa metáfora, sim, mas isso trazia o que? Aflição no seu coração. Está falando de guerra espiritual, irmão. Guerra espiritual. Em tudo isso eu preciso ser dependente de Deus, porque se eu não depender de Deus, eu perco essa batalha. Se eu não me voltar e não me render ao Senhor, eu perco essa batalha. Está falando de exaltação, está falando de humilhação, está falando de dependência, de humildade na presença do Senhor. Orou 3 vezes, suplicou para que isso fosse desviado dele, mas não aconteceu. Isso não aconteceu. Agora é interessante que a Bíblia diz, dentro desse contexto da oração do apóstolo Paulo, que o seu pedido não foi respondido por Deus, ou foi respondido como: minha graça te basta. O lugar onde Deus estava trabalhando, jamais Deus mudaria. E quando eu falo sobre isso, eu lembro da experiência que o próprio Jeremias teve ao ir à casa do oleiro. Jeremias estava na casa dele, Deus disse: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro, e lá eu vou te mostrar
Jeremias desceu, foi na casa do oleiro. Quando ele chegou, ele viu o oleiro fazendo o vaso. Pegou um pouco de barro, colocou na roda e começou a dar o molde. No mesmo momento o vaso quebra. O oleiro pega novamente o barro e começa a fazer um outro vaso. Então a palavra do Senhor vem a Jeremias: viste, Jeremias, o que fez o oleiro com o barro? Assim como esse oleiro está trabalhando nesse barro, assim sois vós, a casa de Israel, na minha mão. Eu trabalho na sua vida. A sua vida está nas minhas mãos. A sua vida está debaixo do meu controle, não do seu controle. Quando o barro quis tomar a forma que ele quis, ele quebrou. Todas as vezes que eu e você, irmão, queremos mexer no lugar onde Deus está trabalhando na nossa vida, ou não aceitamos o que Deus está fazendo em nossa vida, queremos tomar outro rumo, nós quebramos. Aí nós vamos sentir a mão do oleiro pegando de novo, para nos refazer novamente, irmão. É um processo duro, um processo dolorido, difícil. Então eu lembro dessa passagem. Paulo estava pedindo algo que Deus não faria. É como se Deus dissesse assim: não faça essa oração, porque isso eu não vou fazer na sua vida. Você vai continuar assim, porque é nesse lugar que eu faço você vitorioso, é nesse lugar que eu faço você vitoriosa, é nesse lugar. Deus não removeu o espinho, mas prometeu a sua graça. Irmão, tem espinho, mas tem graça. O duro é quando tem espinho e não tem graça nenhuma, irmão. Você já pensou, irmão? Tem espinho, mas não tem Deus, não tem graça. Aí Deus falou assim: ô cabeção, vai ficar com isso aí. Mas é o seguinte: a minha graça basta para você. Você vai estar comigo, eu vou estar contigo. Tem espinho, tem dificuldade, tem dor? Tem, mas tem Deus junto com você. Deus está no controle, nada foge da mão dele, ele continua aí. Aleluia. A minha graça basta para você. Por isso a pergunta, irmão: a graça de Deus basta em nossa vida? Às vezes não vem a resposta como nós queremos, ou aquele pedido de oração, Deus respondeu ou não respondeu, ou está respondendo agora dizendo para você: não, a minha graça basta para você. Eu estou trabalhando a respeito, eu estou trabalhando através dessa situação, através dessa dor, através desse problema, através dessa dificuldade. Preste atenção no que o Espírito Santo está dizendo. Eu estou trabalhando através desse problema. Aí você está dizendo: não, Senhor, tira de mim, arranca. Deus está dizendo: a minha graça basta para você. Senhor, está doendo, olha aí, Pai, a minha graça basta para você. Senhor, eles estão me julgando, o que estão dizendo? A minha graça basta para você. Senhor, eu não aguento mais, está doendo, está espetando, a minha graça basta para você. Deus está trabalhando através desse momento na sua vida, está trabalhando através dessa situação na sua vida. Ele está respondendo você, porque você não está entendendo e orou mais de uma, duas, três, quatro, cinco vezes e não teve resposta. Mas Ele está dizendo nessa noite que a graça dele basta para você dentro dessa circunstância. Assim como Ele respondeu ao Paulo, Ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheçam em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quando a gente vai querer nos apoiar no nosso próprio entendimento, a gente cai. Mas quando a gente confia no Senhor de todo o nosso coração, irmão, a vitória é certa. A sua fraqueza e a minha fraqueza é instrumento na mão de Deus. As nossas fraquezas são instrumentos através dos quais Deus demonstra o seu poder em nossa vida. Está lá o apóstolo cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, da revelação de Deus, pedindo: Senhor, tira de mim, opera na minha vida, Senhor. O Senhor faz tanto por mim, cura, liberta, transforma, mas olha eu, Senhor. Aí Deus diz: Senhor, minha graça basta para você, tá bom? Fique em paz aí, eu estou trabalhando aí. Você vai querer que eu mexa aí? Esse lugar é meu. Deus estava dizendo assim: esse lugar é meu. Você está querendo mexer logo aonde eu trabalho? Não.
Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder. Tem 3 coisas aqui. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E tem poder, aperfeiçoamento e fraqueza. O poder aqui no grego é dunamis, é o poder de Deus, é a explosão de Deus, é a ação, o poder do Espírito Santo. Dunamis é o dinamite, é a explosão, é a glória. Ele está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nesse ambiente que Deus está trabalhando, irmão. A perfeição de Deus vem através dessa crise, amém? A perfeição de Deus vem através desse problema. A perfeição de Deus vem através dessa luta que você está passando. Agora preste atenção, o poder fala assim, da força e poder de Deus, como eu disse, do dunamis, a glória de Deus, a explosão de Deus. Ninguém pode conter isso na minha e na sua vida. Deus está trabalhando com poder, ninguém pode impedir as mãos do Senhor de trabalhar, e o poder ativo de Deus de mover as circunstâncias. Agora, etimologicamente dessas palavras aqui, a palavra aperfeiçoa, ela fala de uma completude, que torna completo, que realiza o seu propósito. Dentro dessa crise na vida do apóstolo Paulo, dentro desse espinho na carne, Deus estava trabalhando com poder na vida dele. Deus estava aperfeiçoando a vida dele, tornando completo o seu ministério, tornando completo o seu propósito na vida de Paulo. Às vezes nós não entendemos, por causa de um problema, de uma enfermidade, de uma dor, a gente não entende, a gente pede para Deus, Deus está trabalhando naquele lugar em nossa vida, para nos aperfeiçoar, para nos completar nele, para completar a nossa casa, para operar o milagre, e a gente está reclamando e murmurando, e está dizendo: Deus, eu não vou fazer mais, Deus, eu não vou mais, Deus, o Senhor não me ama, por que o Senhor não me responde? Deus está usando esse momento, irmão, para fazer algo poderoso na sua casa e na sua família, através de você. O aperfeiçoamento vai fazer com que a obra seja completa. Por isso que está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e a fraqueza humana é o cenário onde o poder de Deus é mais visivelmente manifestado. Para ser curado não tem que estar doente, irmão. Para que Deus possa fazer a obra, precisa estar arruinado. E de alguma forma o poder de Deus vai aperfeiçoar dentro desse contexto de fraqueza. A grande questão é: o que eu faço diante desse quadro na minha vida? O que você faz? A graça de Deus tem sido suficiente? Será que Jesus basta para mim? Será que Jesus sempre bastou para mim e basta? Será que a palavra de Deus basta? João 1,16, o apóstolo João disse assim: e todos nós recebemos também de sua plenitude, e graça por graça, graça por graça. Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, examinando nós que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente. A graça de Deus se há manifestado. O que é a graça de Deus? O que Deus falou para Paulo: você tem um espinho aí, cara? Tem um espinho, o espinho vai ficar, mas ó, você tem graça aqui, você tem o favor de Deus, você tem a bênção de Deus, você tem a minha presença, você tem a minha bênção, mesmo estando com o espinho na sua carne. Como eu disse, irmão, tem muita gente que tem um espinho e não tem a graça, aí o espinho dói mesmo. Mas se eu e você temos espinho, mas temos a graça, as coisas vão ficar mais fáceis, amém? A graça de Deus é o próprio Cristo revelado sobre as nossas vidas. No versículo 10, 9 e 10, ele vai dizer algo muito importante. Ele disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o meu poder aperfeiçoa você nesse lugar. Deus está dizendo para você nessa noite que o poder dele aperfeiçoa você do jeito que você está nesse lugar. Apresente a sua crise para ele nessa noite. Aí o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 9 ainda, respondendo a Deus. Ele não disse assim: ah, Senhor, como assim? Não, o espinho está aqui, tira. O Senhor vai deixar o diabo ficar zombando de mim? Longo Satanás?
Não está no texto isso, irmão. Ele disse assim: de boa vontade, depois me gloriarei nas minhas fraquezas. Pai, não vai ser nos meus títulos, não vai ser em tudo que eu fiz, não vai ser nos meus momentos de glória. Não, me gloriarei, pois, nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aqui, irmão, está o sentido disso aí. Se eu quero a habitação do poder de Cristo em minha vida, em minha casa, eu preciso entender que a fraqueza é o lugar onde Deus trabalha. A fraqueza que você tem, que eu tenho, a fraqueza que nós temos, ou que você possa estar passando nesse momento, que você não vê saída, e só Deus pode agir, é esse lugar mesmo que Deus quer, irmão. É quando você diz assim: é só o Senhor pode fazer. Aí o Senhor disse assim: minha graça basta para você. Aí você diz: então tá bom, Senhor, eu me gloriarei nessa fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Cristo só habita onde há fraqueza, irmão, não habita onde há grandeza. O poder de Cristo só habita onde há fraqueza e necessidade. Há necessidade na sua vida, há dificuldade na sua vida, há aflição e crise. O poder de Cristo habita nesse lugar, porque fala de uma dependência, de esperar no Senhor. Aí Paulo fala assim: então, de boa vontade, Senhor, não vai ser de má vontade não, vai ser de boa vontade. Essa é a tua resposta para mim. Então, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A coisa está mudando, irmão, vai mudando. De acordo com a resposta de Deus, tem a minha resposta também. Eu vou dizendo: não, Deus não me respondeu, ou me respondeu, disse que não vai fazer nada, então eu não volto mais, agora eu vou seguir a minha vida. Irmão, esse espinho vai virar mais do que um espinho, vai virar um espeto, e a coisa fica feia. É melhor se render para viver aquilo que Deus tem, do que criticar ou se levantar contra o próprio Deus. Aí Paulo fala: então, de boa vontade, Senhor, de boa vontade, Senhor, eu me gloriarei nessa fraqueza, para que o teu poder habite em mim. Agora olha no versículo 10. Agora, não só se gloriar nas fraquezas, de boa vontade, ele vai além. Ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Primeiro ele está orando por causa da fraqueza. Tira de mim, Senhor. Isso aqui é muito ruim, Jesus. As pessoas olham isso na minha vida, elas debocham e falam assim: cadê o teu Deus? Por que Deus não faz nada? Você não está na igreja? Por que isso aí não muda? A resposta está aqui, irmão, que Deus está trabalhando aí. Está entendendo? Eu não vou dizer para você que isso é um espinho eterno, irmão. Não, fique em paz, mas que Deus está trabalhando nesse lugar. Amém? E qual é a resposta que nós vamos dar para Deus? Aquilo que o apóstolo Paulo deu. O que ele disse: Senhor, de boa vontade me gloriarei. Então, Senhor, na tua resposta, na tua graça. E ele vai além, irmão. Ele diz: pelo que sinto prazer na fraqueza. Agora, alguém que estava rejeitando a fraqueza, porque a gente gosta de mostrar fortaleza, aí ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Mais uma vez, nas injúrias, nas necessidades. Vê se você se identifica com alguma coisa aqui. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, necessidades, nas perseguições, nas angústias. Mais uma vez, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Ele não está dizendo assim: porque quando eu sou fraco, então eu serei forte. Ele diz: porque quando estou, do verbo estar, é por um momento. Quando estou fraco, então eu sou forte. É nesse momento que eu encontro fortaleza. É nesse momento que eu encontro robustez, porque eu sou forte em Deus. Estou fraco na carne, mas forte no Espírito de Deus. Estou fraco diante da crise, diante do problema, mas estou forte diante de Deus. Estou fraco diante das minhas limitações, estou fraco diante do problema, estou fraco diante da luta, mas eu sou forte porque Deus está comigo. Estou forte, eu sou forte, não estou, eu sou, sempre serei forte em Deus. O problema, ele é pontual, momentâneo, passageiro, porque quando estou, do verbo estar, em algum momento fraco, eu sou forte na presença de Deus. Por isso a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte, porque eu estou na dependência do Senhor. É dependência diária, irmão, isso aqui.
Por que Deus coloca um espinho no cara para falar o seguinte: você vai ficar junto comigo, você não vai fugir. Você não vai fugir, porque se você foge o espinho, vai doer mais. Ô Senhor, poxa vida, eu estou contigo, tira o espinho aí. Não, eu conheço você. Eu te conheço, se você eu tirar, você vai embora. Então, irmão, preste atenção nisso nessa noite. Dentro desse contexto aqui, a gente encontra muitas coisas: humildade, fraqueza na presença de dependência de Deus. Há muito a se falar, né? O Tiago vai dizer algo muito importante para a nossa vida. No capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Depois ele fala: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Ele fala duas coisas: sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro ele fala: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Depois ele fala: chegai-vos a Deus. Primeiro eu me sujeito e resisto o mal, e o mal foge. Depois ele fala: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Para Deus vir, eu preciso me achegar diante de Deus. Agora olha que interessante o verso 10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É tudo isso aqui, ó, dentro desse contexto que nós estamos falando. Para eu chegar, para eu me sujeitar, para eu me render, para eu me humilhar diante de Deus, para que o poder de Deus possa me aperfeiçoar, para que de fato eu possa dizer, eu sou forte, porque eu tenho um Deus comigo. Deus está no controle da minha vida. Aí você olha para aquela situação, você fala assim: só Deus. E eu digo para você: é só Deus mesmo. Mas você diz assim: estou fraco por causa disso, mas em Deus eu sou forte. Em Deus eu sou forte. Estou fraco por causa dessa enfermidade. Estou fraco por causa dessa perseguição. Estou fraco por causa dessa acusação. Estou fraco por causa desse momento, mas em Deus eu sou forte. Na presença de Deus eu sou forte, e Deus está trabalhando a meu respeito. Ele está trabalhando a teu respeito. O mesmo apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, dentro do mesmo contexto de fraqueza, irmão. Ele disse assim: não digo isso por necessidade, irmão, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fome como tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo assim: irmão, eu sei estar abatido, eu sei o momento de crise, irmão, eu sei ter abundância em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído a ter fome, a ter fartura, a viver diante da fartura ou da necessidade, da abundância ou da necessidade. Eu estou capacitado. Eu já aprendi com Deus. Eu sei que a fraqueza não vai me matar. Eu sei que a fraqueza sempre me leva para o propósito de Deus. Por isso ele diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Será que nós podemos todas as coisas em Cristo? Não é na força do nosso braço, irmão. É todas as coisas naquele que me fortalece em Cristo. Todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Não existe nada fora disso. É tudo. Inclusive o que você está vivendo hoje. Isso está dentro de todas as coisas. Essa fraqueza inclui dentro de todas as coisas. E mesmo você declarando: porque quando estou fraca, eu sou forte, Deus está trabalhando. Amém? Deus está com a mão nesse barro, irmão. Ele não vai tirar a mão. Ele não vai tirar a mão até deixar do jeito que Ele quer. Amém? Então deixa eu falar para você, irmão. Não peça para Deus tirar isso aí não. Porque se você está pedindo para Deus tirar algo por onde Ele está trabalhando na sua vida e vai fazer uma obra extraordinária, é através desse lugar que Deus está trabalhando. É através desse lugar que Deus vai te dar a vitória. É através desse lugar que Deus vai abrir a porta. É através desse lugar que Deus vai salvar vidas. É através desse lugar que Deus vai exaltar você.
porque ele diz: os humilhados serão exaltados. E eu quero encerrar com as palavras de Isaías no capítulo 40, e versículo 28, ele diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nessa noite o Espírito de Deus renova as suas forças nesse lugar. Nessa noite o Espírito Santo renova o teu espírito. Nessa noite, diante dessa crise, Ele diz para você: meu filho, minha filha, minha graça basta para você. Eu te renovo nessa noite para um tempo de vitória, porque quando você é fraca, você é forte na presença do Senhor, porque quando você está fraca, você se torna uma fortaleza na presença do Altíssimo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Ele fala da espiritualidade. Você vai estar em cima e não embaixo, voando por cima no alto, correrão e não se cansarão. Não vai haver cansaço na corrida da vida, diante das circunstâncias que se apresentam, não vai haver cansaço. Ele diz: caminharão e não se fadigarão, porque você e eu estamos esperando no Senhor. Fecha os teus olhos, levante as suas mãos aí. Pai Santo, no nome de Jesus, nenhuma das tuas palavras caem por terra, Senhor. Nenhuma das tuas palavras são ministradas nesta casa por acaso. Nenhuma das tuas palavras vem sem direção, mas eu sei que o Espírito do Senhor está aqui. Eu sei que o Espírito Santo está falando conosco, Pai, através da santa e inerrante palavra revelada. Nessa noite, Espírito Santo, o Senhor que conhece cada coração, conhece cada fraqueza e cada necessidade, ó Pai, mesmo quando nós não queremos mostrar, mesmo quando nós não queremos demonstrar para as pessoas, queremos mostrar apenas a força, Pai, mas aqui diante da Tua presença, não, diante da Tua presença nos humilhamos, nos rendemos e expomos toda a nossa fraqueza, porque sabemos que no Senhor, ó Pai, encontramos a fortaleza, porque sabemos que estamos fracos, sim, por um momento, sim, por uma dificuldade, mas no Senhor nós somos fortes nessa noite. Eu te peço, Espírito de Deus, passeia no nosso meio, renova as forças de cada um, Pai, renova as forças espirituais, na Tua presença, faz-nos levantar a cada dia com asas como águias, para voarmos alto, Senhor, na Tua presença, sabendo que o Senhor está trabalhando em nossa casa, em nossa família, está usando esse momento que estamos passando, para nos dar uma vitória extraordinária, Pai, que a Tua serva possa compreender isso no íntimo do coração dela, que esse é um ambiente onde o Senhor está trabalhando, Pai, e a vitória está logo à frente, Senhor. Abre os olhos espirituais e o entendimento espiritual, dá discernimento para que ela possa compreender, ó Pai, que a Tua mão está nesse lugar operando, Senhor, operando, e o Teu poder está crescendo, ó Pai, está aperfeiçoando, Senhor. O tempo de humilhação passará e haverá o tempo de exaltação para a glória do Teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra, Senhor, se cumpra sobre as nossas vidas nessa noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.